Então, relembrando, o plano de Argand de Gauss, ele é muito parecido com o plano cartesiano, só que ao invés de eixo x, a gente tem o eixo real, onde você marca sobre ele o valor A, o valor da parte real do seu número complexo, e no eixo y você tem, na verdade, o eixo imaginário, onde você marca o valor de B, ou seja, da parte imaginária do seu número complexo. Ligou esses dois valores, você tem um pontinho ali, ó, onde está sinalizado A mais BI, que a gente chama de afixo. Então, o pontinho onde está localizado o meu número complexo, eu chamo ele de afixo. Só que o meu número complexo, ele vai ter o módulo, certo? O que é o módulo? O módulo é o comprimento dessa reta, ó, que sai da origem, né? Se encostar, ele passa. Você não sabia, professora? Assim, parece que nunca brincou com essa TV? Então, aqui, ó, sai aqui da origem e vem até o afixo. Este comprimento aqui é o que nós chamamos de módulo de Z. E ele sai da fórmula da distância entre dois pontos, mas como a gente ainda não estudou geometria analítica, ela vem pronta aqui para nós, ó. O módulo de um número complexo Z é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. A, parte real, B, parte imaginária. Ok? Sempre vai gerar para mim um valor positivo, porque está entre módulo? Não, porque a raiz quadrada ela já faz com que isso saia positivo, né? Então, aqui eu calculo o comprimento daquele segmento ali, lembrando que a intenção da forma trigonométrica dos números complexos, ou forma polar, é justamente eu sair dessa ideia de coordenada x e y e ir para uma coordenada onde eu te dou o tamanho do segmento e o ângulo, ou seja, para onde ele está inclinado, ok? Pode passar? Estão copiando? Não, pode copiar, gente, só vocês irem me guiando, senão eu engato uma quinta e vou embora. Mas aqui se repete, eu não sei se era o desenho que você estava copiando. Então, nós temos o módulo e o argumento. O que é o argumento? O argumento é o ângulo, que aqui a gente vai chamar de θ. Pode até ser que em outros locais vocês achem por outra letrinha grega, tá? Mas o mais convencional é θ. Então, θ é o ângulo que está entre aqui, ó, o semi-eixo positivo, então o lado positivo aqui do eixo real, até a reta, né? Essa reta que demarca aí o meu número complexo. Aqui percebam que ao invés de módulo de Z, ele colocou essa letrinha grega aqui que é o ρ, tá? Mas significa a mesma coisa. Só porque ao invés de a gente ficar colocando módulo de Z, a gente usa essa letrinha, parece um Pzinho aí, só que mais arredondadinho. E a partir daqui eu tinha mostrado para vocês o triângulo, então nós chegamos que o cosseno do ângulo θ é A dividido por ρ, ou seja, a parte real dividida pelo módulo, e o seno do ângulo θ é a parte imaginária dividido pelo módulo. Basicamente o que a gente precisa saber é isso, é a fórmula do módulo e como que eu obtenho seno e cosseno. A partir disso, e pode deixar que eu já vou fazer essas anotações aqui para vocês, tá? Nós chegamos aqui na forma trigonométrica. Então, basicamente, eu vou anotar que é para a gente já ter aqui na manga aí na hora de fazer os exercícios. Então, o módulo, que é o ρ, é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O cosseno θ é o A dividido pelo ρ e o seno θ é o B. Então, isso é o que eu preciso para escrever o meu número complexo na sua forma trigonométrica. E qual é a forma trigonométrica dele? Ρ vezes cosseno θ mais I, ou, ali eu coloquei o I no final? Não, coloquei aqui mesmo. I seno θ, ou seno θi. Gente, meu θ parece um O minúsculo aí, tá? Mas é um θ. Usa a criatividade. Então, basicamente, o que a gente precisa saber sobre a forma trigonométrica de um número complexo é isso aqui. Então, a partir da parte real e da parte imaginária dele, ele estando na sua forma algébrica, eu vou conseguir, com isso aqui, escrever ele na forma trigonométrica. Represente na forma trigonométrica e eu trouxe 4 números complexos, tá? Então, assim, vai dar um pouquinho de trabalho, vai ser um pouquinho demorado, mas eu achei importante trazer os 4, por quê? 2, eles estão completinhos, eles têm parte real e parte imaginária. Um é imaginário puro e o outro é real puro. Só para vocês verem que realmente não tem diferença, tá? E que
Se vocês colocarem ele no plano do Argand de Gauss, o quadrante em que ele aparecer é o quadrante onde está o ângulo que a gente está procurando. Ok? Naturalmente, saem os sinais de positivo e negativo no seno e no cosseno, para que a gente saiba em que quadrante nós estamos. Então, tem mais uma informação aqui importante que a gente pode fazer uma anotaçãozinha ali, que é aquele ciclozinho que a gente fazia assim, ó, com os sinais do seno e cosseno. Então, quem gosta de deixar aí anotadinho, né? Então, o eixo do seno é o x. Então, ele é positivo para cima, negativo para baixo. O eixo do cosseno é o y. Então, ele é positivo à direita, negativo à esquerda. Então, isso aqui também vai nos ajudar a descobrir em que quadrante nós estamos e que ângulo estamos procurando. Tá? Então, é uma anotaçãozinha válida. Então, vamos lá. Primeiro número complexo. Menos 1 mais i. Então, o a vale menos 1, o b vale 1. O valor que acompanha i. Então, eu já vou lá, ó, direto. Raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado também é 1. Então, o ρ vale raiz de 2. Não tem raiz exata, não tem como fatorar. Deixa assim. Na sequência, cosseno θ é igual a dividido aqui pelo módulo. Não posso ter raiz na parte de baixo. Olha lá, multiplico pela raiz de 2 em cima e embaixo. Menos 1 vezes raiz de 2, menos raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz quadrada de 4, que é 2. Agora dê um cosseno que vocês conhecem, certo? Deixa o cosseno, faz o seno. Então, o seno é o b, 1 sobre raiz de 2. A mesma coisa, racionaliza. Claro que vai dar igual, né? Só vou mudar o sinal. Então, aqui vai ficar positivo. Então, olha só. Primeiro, esquece o sinal. Pergunto para vocês, qual é o ângulo cujo seno e o cosseno da raiz de 2 sobre 2? 45. Fica com ele aí na cabeça. Mas não é o 45, por quê? Porque o cosseno é negativo. E o 45 é tudo positivo. Então, eu preciso encontrar o quadrante em que o cosseno seja negativo e o seno seja positivo. Vai lá. Olha aqui. Seno positivo, cosseno negativo. Então, no segundo quadrante, acontece isso. Seno positivo, cosseno negativo. Então, eu estou procurando o correspondente do 45 no segundo quadrante. Lembram como que a gente faz? Não, né, professora? Segundo quadrante, 180 menos 45. 180 menos 45, terceiro quadrante, 180 mais o ângulo, né? E 360 menos. Não, aquelas formulazinhas. Então, 135. Vou fazer em graus, vou deixar para fazer em radianos os exercícios que pedirem. Mas como você chegou no consenso que seria no segundo quadrante? Por conta aqui, ó, o sinal saiu aqui, naturalmente. Eu tenho um cosseno negativo e um seno positivo. Olha lá, qual que é o quadrante que tem cosseno negativo e seno positivo? Então, o único que vai dar, ó, porque, ó, cosseno negativo, um desses dois. Aí, aqui o único que bate com o seno positivo é esse. Porque cada um tem uma combinação diferente, ó. Mais com mais com menos. Menos com menos e menos com mais. Cada quadrante é diferente. Então, o sinal que aparecer ali, você tem que bater aqui. Então, bateu no segundo. E se você fizer
Esse númerozinho lá no plano do Argand de Gauss, ele também vai sair no segundo quadrante. Ó, menos 1 no real e 1 no imaginário. Ó onde o teu ponto vai sair. Segundo quadrante. Então, tanto você pode ir pela análise dos sinais, quando você pode fazer o plano do Argand de Gauss e ver aonde teu afixo ficou. Ah, ele ficou no segundo quadrante. Então, com certeza tem que ser um ângulo do segundo quadrante. Correspondente ao 45. Então, achamos o nosso θ. E agora, para pôr na forma trigonométrica, é só substituir. Z é igual ao ρ, que é a raiz de 2, vezes cosseno de θ, cosseno de 135, mais I seno de 135. Pronto. Está escrito na forma trigonométrica. Se por acaso você resolver aqui e fizer chuveirinho, você volta aqui. De um você volta no outro. Então, se eu resolver esta expressão, porque daí tem aluno que fala, professor, eu já vou resolver. Ué, se você resolver, você vai desfazer o que você fez. Então, se você resolver aqui o seno e o cosseno, você vai substituir isso aqui, você vai substituir isso aqui, você volta lá. São expressões equivalentes. Só que aqui usando razões trigonométricas. Certo? Vai ter exercício que a gente vai resolver, que ele pede, por exemplo, para você fazer a operação na forma trigonométrica e ele nem coloca o número na forma trigonométrica. Então, você tem 2 trabalhos, de transformar ele e depois ainda resolver a operação, que é o que a gente vai estudar na sequência. AB. 3 mais raiz de 3i. Ó, esse já vai ser no primeiro quadrante, com certeza. Por que eu tenho certeza que vai ser no primeiro quadrante? Porque é tudo positivo. Já veio tudo positivo, então ele vai sair no primeiro quadrante. Então vamos lá. Raiz quadrada de 3 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Se você comentou isso daí, quando tudo é positivo, vai ser no primeiro quadrante. Sim, quando tanto a parte real quanto a imaginária é positiva, ele naturalmente sai no primeiro quadrante. Se aparecer um negativo, não necessariamente vai ser no segundo. Não, porque depende de quem é negativo. Né? Aqui todo mundo é negativo, aqui a imaginária é negativa, aí depende. É que tudo positivo é o primeiro quadrante, é o bonitinho. Né? E tudo negativo é o terceiro. Então aqui vai ficar 9. Aí lembra lá, ó, raiz de 3 ao quadrado se anula. Então, raiz de 12. Não tem? Vai lá no cantinho, divide por 2 dá 6, divide por 2 dá 3, divide por 3 dá 1. Não, 2 raiz de 3. Cada 2 iguais caem fora da raiz e o 3 fica. É importante fazer isso? Sim. Se você não fizer, você não vai chegar num seno e num cosseno conhecido. Você não conhece seno e cosseno com raiz de 12. Né? Então, é importante fazer a fatoração. Vamos lá. Cosseno θ. A, que é 3, dividido pelo módulo. Esse aqui é o pesadelo. Quando esse módulo tem raiz, é o que mais dá trabalho, porque a gente tem que ficar fazendo a racionalização. Então, aqui vai ficar 3 raiz de 3. Embaixo, 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Corta esse 3 com esse 3. Raiz de 3 sobre 2. Top. E o seno? Raiz de 3 dividido por 2 raiz de 3. Esse você não precisa racionalizar, você pode simplesmente cortar as raízes. Se não tem nada aqui do lado, na verdade tem um 1. E embaixo, o 2. Então, a minha pergunta agora é, qual o ângulo que possui o seno meio e o cosseno raiz de 3 sobre 2? 30 graus. Tudo positivo, primeiro quadrante, então direto
o seu θ é 30 graus. Agora, substitui e coloca na forma trigonométrica. Módulo 2 raiz de 3 vezes cosseno de 30 graus mais i seno de 30 graus. Pronto. Gente, nunca vai um argumento aqui diferente desse, tá? É o mesmo ângulo, é o ângulo de inclinação do seu número complexo. Então, por isso que eu substituo, o θ só tem um, é 30 graus.